7h05, a gente está de volta e como você deve ter percebido ontem, a contagem de votos deste domingo foi um pouco mais demorada que o normal, principalmente aqui em São Paulo, né? Além disso, aconteceu uma tentativa de ataque hacker, de acordo com o TSE, que não causou nenhum prejuízo à eleição. Vamos para Brasília conversar com o Vinícius Leal, que ele tem todas as informações para a gente do que aconteceu, as coletivas que o presidente do TSE concedeu para explicar o caso. Barroso conversou um pouquinho no início da tarde, depois veio novamente falar no início da noite. Vinícius, conta pra gente, porque houve movimentos diferentes que acabaram causando uma confusão, né, para até a gente entender o que de fato tinha acontecido. Uma coisa foi um ataque hacker, que eles acham que veio de fora do Brasil, mas que os servidores resistiram, o sistema de segurança resistiu bem, não houve nenhum prejuízo para o sistema. E outra coisa foi uma divulgação de informações antigas, lá de outubro, aliás, informações que são bem antigas, mas que tinham sido acessadas de maneira irregular em outubro e vazadas agora, justamente para tentar dar essa cara de que o sistema da Justiça Federal é vulnerável, né? Bom dia para você, desculpe, Vinícius. Pois é. Que isso, imagina. Bom dia, Júlia, bom dia a todos. Essa tentativa aí de descredibilizar o trabalho do TSE, a segurança, ela realmente não deu certo, justamente foi justificada pelo ministro Luiz Alberto Barroso, presidente do TSE, com a questão das urnas, que são previamente carregadas e depois saem de rede. As urnas não estão em rede, ou seja, elas estão completamente fora de qualquer possibilidade de ataque externo, porque elas simplesmente não estão em rede, são urnas isoladas uma vez carregadas. Quanto à demora na apuração, o atraso, o TSE informou que isso não tem nada a ver com os tribunais regionais eleitorais, que todos os dados foram enviados normalmente, que a eleição ocorreu normalmente em todos os estados, e aqui em Brasília, um supercomputador do TSE que teve uma falha. Por ele ter apresentado esta falha, o resto do sistema foi responsável no momento ali pela apuração, e isso atrasou o resultado, mas que não comprometeu em nada a lisura e o processo eleitoral. Um dado interessante, 3.509 urnas tiveram problema, mas foram prontamente substituídas. Não foi necessário no Brasil o uso de cédulas de votação manual. Quanto à tentativa de ataque hacker, se não me engano, seria o país Portugal, a tentativa que a Júlia acabou de falar ali. Mas o que vale é que nenhuma tentativa teve sucesso, justamente por aquilo que eu falei agora há pouco, sobre as urnas estarem devidamente isoladas. Então, esses ataques, essas informações que circularam se referem a situações prévias ao carregamento, ao reforço no sistema de segurança do TSE para a votação desse ano, e não teve nada de concluído, nada de sucesso nessas tentativas. Sobre o aplicativo e-título, muita gente tentou justificar o voto e não conseguiu. O TSE disse que aí sim, por uma questão preventiva, um dos servidores do TSE ficou reservado, fora de circulação, para o caso de um ataque ali, como houve no STJ no dia 3 de novembro, se houvesse algum ataque do tipo para esse sistema que é em rede, o outro estaria preservado. Não houve ataque, não houve problema nem com o que funcionou e muito menos com o que estava de stand-by. E aí 13 milhões de pessoas acessaram o e-título, que é o aplicativo do TSE, para várias finalidades, inclusive para justificar o voto quando a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral, e houve sobrecarga porque um dos dois servidores estava desligado. Só no fim de semana, 3 milhões de pessoas tentaram acessar o aplicativo. Teve uma informação ali pelas 3 da tarde de ontem de que 560 mil pessoas tinham conseguido justificar o voto. Realmente é um número baixo, isso mostra que houve demora ali no sistema sobrecarregado, mas agora as pessoas têm um prazo grande, inclusive, para justificar o voto. O TSE também ele deu uma nota de esclarecimento sobre relatos de mensagens em redes sociais, dizendo que votos de pessoas que anularam, ou enfim, ou abstenções que estavam sendo computadas como votos para a esquerda. O ministro Luiz Barroso disse que não tem nenhuma possibilidade disso ter ocorrido, que isso que circula na internet é notícia falsa. A gente separou um trecho da fala do ministro Barroso, ele falou bastante ontem, explicou calmamente todas essas dúvidas das pessoas por causa dessa demora, esse atraso na apuração, a questão das urnas e tudo. Então a gente ouve agora um trecho da fala dele. Houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico
que foi exatamente o seguinte: um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso, e amanhã eu espero ter condições, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Este ataque aparentemente teve a sua origem em Portugal e, sempre lembrando, as urnas não estão em rede, portanto, elas não são vulneráveis a um tipo de ataque que possa interferir no processo eleitoral. Bom, isso é importantíssimo, né, de ficar claro, Anivaldo, como o sistema é seguro e rápido, né? Não tem como você alterar o resultado da urna, porque a urna não está em rede, ela está fechada, está lacrada. Você faz a zerésima ali, imprime no início da votação, papelzinho dizendo que não tem nada lá. Isso tudo é auditado pelos fiscais dos partidos que estão ali acompanhando a votação. Depois você tira outros boletins quando a eleição termina, fixa lá, isso também fica disponível para ser auditado e está ali preservado. Se precisar, se houvesse algum problema na transmissão dos dados do TRE para o TSE ou até na apuração dos dados do TSE, você tem aqueles boletins lá prontos que podem ser usados. Então, o sistema é seguro e o sistema é rápido, é bom. O que aconteceu ontem, o que está acontecendo, né, gente, já há algum tempo, é uma tentativa de descredibilizar a justiça eleitoral. É isso que existe. E isso está sendo feito, e isso foi feito de maneira articulada ontem por essa tentativa de acessar o sistema, né? Essa invasão, essa tentativa de invasão hacker que não foi bem sucedida. O TSE segurou isso com a ajuda das empresas de telefonia, o ministro falou, isso foi segurado. O que se teve, olha só como é articulado o negócio, o que se teve foi, no passado, em outubro, uma invasão a dados antigos do TSE. Quem fez isso segurou esses dados até o dia da eleição para divulgar esses dados e falar, olha só, como o sistema é vulnerável. A gente não está falando de urna, a gente está falando de acessar ali os servidores do TSE. As urnas, como eu disse, estão lacradas, preservadas, estavam, né, lacradas, preservadas, tudo certinho. Quer dizer, junto desse contexto em que você tenta descredibilizar a justiça eleitoral, que você teve um ataque do passado que não tem nada a ver com a eleição, que é divulgado agora, para colocar em xeque, você de fato teve um problema na justiça eleitoral, né, Valdo? Aí houve um problema que foi a mudança do sistema, que acabou parte dos dados, gente, durante as eleições anteriores, era já processado nos estados, e os estados enviavam para o TSE os resultados. O que mudou agora? Eles colocaram tudo no data center do TSE, concentrou tudo no TSE. E aí teve problema na hora de processar isso, na hora de divulgar mais especificamente, né, Valdo? Esse foi um problema, de fato, que aconteceu. Só que aí, nessa confusão, nessa tentativa de descredibilizar a justiça, ambiente de fake news, isso ganha uma dimensão, né? Júlia, eu fico me perguntando a quem interessa atacar a confiabilidade do nosso sistema eleitoral, né? A gente fica percebendo aqui e ali alguns comentários de alguns grupos colocando em dúvida a segurança do nosso sistema, defendendo mudanças no modelo de votação no Brasil, que é bem sucedido, né? Por mais que queiram atacar, o ministro Luiz Roberto Barroso destacava em entrevista aqui na Globo News, lembrando que a época das grandes fraudes que alteravam os resultados da eleição é quando a eleição era feita na cédula de papel. Naquela época, o nosso sistema era muito vulnerável e passível de fraude, sim, e não só passível. Várias fraudes ocorreram naquele período. Algumas foram descobertas, a maioria com certeza não. Então, seria bom se conseguíssemos descobrir que grupo que está por trás desse ataque à nossa justiça eleitoral, ao sistema de tecnologia dela no dia de ontem, porque seria ali realmente muito educativo para tentar desvendar que grupo poderia estar por trás desse processo.
Por mais que tenham ocorrido problemas ontem, Júlia, e eles ocorreram, de fato, nada comparável a algo que pudesse ali comprometer o sistema, né? Primeiro, como o ministro Luiz Roberto Barroso tem insistido, e presidentes do TSE acabam sendo obrigados a repetir isso a cada eleição, as urnas eletrônicas não são colocadas em rede, ou seja, elas não são passíveis de um ataque hacker durante o seu uso ali pelos eleitores. Isso não existe, essa possibilidade. Então, elas são protegidas desse sistema. Agora, ontem ali demorou mais 2, 3, 4 horas? Sim, o brasileiro já estava bem acostumado, eu diria, a ter o resultado rapidamente, muito rapidamente. Ontem demorou um pouco mais. Significa que tudo bem? Não, tudo bem não. É necessário checar o que aconteceu, corrigir as falhas, a centralização da totalização dos votos em Brasília, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, foi uma recomendação da Polícia Federal por uma questão de segurança. Isso acabou sobrecarregando o sistema de computadores aqui em Brasília, contribuindo para esse atraso. Um dos computadores deu problema, um dos sistemas ali deu problema e foi necessário fazer a correção. Então, tivemos algumas falhas, mas nada que se compare, por exemplo, Júlio, ao que aconteceu nos Estados Unidos. Tem gente já bem afoita que é contra o nosso sistema de votação, que é seguro, já querendo comparar, olha lá, no Brasil, aqui acontecendo a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Não foi a mesma coisa. Estamos longe disso, de acontecer a mesma coisa. A votação lá, a aprovação lá é muito mais lenta do que no Brasil. Aqui no Brasil é rápida. Mesmo com o atraso que aconteceu, foi muito rápido ainda. Não foi tão rápido quanto nas eleições passadas. Mas agora vai ser preciso, de repente, investir um pouco mais no sistema de computação lá do TSE, exatamente para que você, com a experiência do que aconteceu neste domingo, evitar, por exemplo, que aconteça de novo no segundo turno. O segundo turno é mais tranquilo, não são tantas cidades com eleição, fica mais tranquilo o sistema, mas já é o momento para consertar os problemas. O fato, Júlia, é que a eleição transcorreu assustadoramente de forma normal, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, as falhas foram sanadas e não comprometeu o resultado. Agora, termino o meu comentário com aquela pergunta, Júlia: a quem interessa tentar tirar a credibilidade do nosso sistema de votação? Olha, Valdo, interessa as pessoas que são contra a democracia, isso é claro, fica evidente para mim, né? Se a gente olhar para o mundo hoje, quem coloca em xeque sistemas eleitorais no mundo é quem defende autoritarismo. Então, isso é muito claro. O sistema brasileiro é bom, funciona. Teve um problema sim, mas não é um problema na votação, nas urnas. Foi um problema no processamento, na divulgação dos dados. Ao que tudo indica, não foi nem no processamento. Os dados estavam sendo processados e na hora de você fazer a divulgação, passar para a plataforma que divulga e que todo mundo tem acesso, teria tido esse problema. Porque desligou um servidor, ficou só com outro servidor, desligou um servidor por causa de questões de segurança. Pelo menos foi isso que o ministro Barroso falou, né, Valdo? Esse discurso contra a justiça eleitoral... Isso no título, né? E esse discurso contra a justiça eleitoral era, assim, batata, a gente poderia dizer, como o Nelson Rodrigues dizia, batata porque quando teve a discussão nos Estados Unidos, aqui a gente começou a ver a reprodução disso, e a gente viu isso crescendo. Nos Estados Unidos começou com o Donald Trump dizendo que a eleição tinha sido fraudada e tudo mais, e a gente viu que parte das pessoas que tem ali Trump, seguidores do próprio Bolsonaro, do presidente, né, que admira o americano, a gente viu que isso ia se reproduzir, que isso ia ganhar um caldo por aqui, né, Ana? E o que aconteceu foi exatamente isso, quer dizer, um problema que você teve pontual, que não diz respeito à apuração nem à votação na urna, acaba servindo de terreno para tentar colocar em xeque um sistema que funcione e que é bom. E que é muito bom, né? E tem conotação política. Aliás, já tinha desde 2018. O presidente chegou a falar que teria vencido no primeiro turno se não tivesse fraude, que ia apresentar a fraude que tinha acontecido, que tinha as provas de fraudes na eleição de 2018. Nada foi apresentado, nada foi mostrado, mas esse discurso tem esse propósito político, sim.
Júlia, é interessante porque essa tentativa de minar as eleições de ontem, ou pelo menos de jogar dúvida sobre ela, já estava acontecendo nas redes sociais antes mesmo de se saber de qualquer problema ali do TSE de atraso nessa divulgação dos dados. Eu conversava ontem com o Marco Aurélio Rudiger, que é diretor de análise e políticas públicas da FGV, e ele falou que eles estavam fazendo todo o monitoramento de redes sociais e já indicavam um percentual de perfis nas redes sociais que estavam, digamos, alimentando essa dúvida sobre, inclusive uma série de declarações infundadas, antecipadas sobre o nosso sistema eleitoral. Então a gente vê que há sim uma tentativa orquestrada de pessoas e grupos que querem justamente minar o nosso sistema democrático, jogando aí toda essa fumaça sobre o nosso sistema eleitoral. E o que a gente viu é que, apesar dos atrasos e tentativas de ataque, o nosso sistema funcionou muito bem. A gente teve uma apuração rápida comparada com muitos países no mundo, pode ter sido um pouco mais lenta que em anos anteriores, mas exatamente porque o que está em curso na nossa justiça eleitoral é dar prioridade para a segurança e houve novidades como essa centralização no Tribunal Superior Eleitoral dos dados, o que até parece positivo, centralizar aqui para ter uma divulgação única por aqui. Então, são tentativas de melhorar o sistema que causam um atraso aqui e ali, mas que não atrapalham nem a segurança, o que é essencial, e nem a divulgação final dos dados. Quer dizer, ao final a gente teve, sim, poucas horas depois da eleição, a divulgação dos resultados e muita segurança no nosso processo eleitoral. Isso nos dá confiança para confiar também na Justiça Eleitoral para os próximos passos que vão ser dados, que o ministro, por exemplo, Luiz Roberto Barroso, chegou a falar ontem, de se possibilitar a votação, por exemplo, por aplicativo, pela internet. Me chamou a atenção isso também, Ana, fiquei curiosa. Ele foi lá para Valparaíso, em Goiás, para acompanhar Eleições do Futuro, é o nome do programa do TSE, e entre as iniciativas está isso, de se ver no futuro de você voltar pelo seu dispositivo, pelo celular. Achei curioso. Quanto tempo será que demoraremos para chegar a isso? Já vi um dedinho ali, Valto, pode falar. Só para lembrando de uma ideia que eu e dois amigos meus tivemos ano passado, Thales Faria e Vani Bortô, acho que você até conhece os dois, grandes colegas jornalistas nossos. Ano passado a gente chegava a imaginar, isso foi lá quando foi isso? Antes de 2000, com certeza. A gente falou, vai chegar uma época em que vamos ter no Brasil a Votonet. Olha, chegando a Votonet aí, Júlia, a votação pela internet. Só que tinha um amigo meu lá, não vou falar o nome, vou falar, o Thales Faria, que é meio anarquista, que ele queria defender a ideia da Votonet num livro, na linha seguinte: vamos fazer a democracia popular, acabar com a representação do Congresso Nacional e implantar a Votonet. Eu disse, não, gente, calma lá. A Votonet para eleger os nossos representantes da nossa democracia. Era um grande embate, mas é a Votonet chegando por aí. Entendi. A Votonet, na verdade, era para acabar com o legislativo. Todo mundo votava ali na hora pela internet. Já pensou, seu celular quer fazer a lei ali, aprova tal lei, não aprova tal lei, já vota no aplicativo. Não daria certo. Precisa ter discussão, precisa ter o parlamentar lá seguindo, o representante do povo.